palestra, a gente costuma pedir sugestões às pessoas que estão no público. Então, alguém quer dar alguma sugestão de um tema? Quem quiser, levanta o dedinho assim para a gente falar. Pode falar, qual é o seu nome? Hã? Frederico? Qual o tema, Frederico? É o quê? Ah, não, eles não foram embora, não, eles foram adotados, foram para a casa dele. Alguém tem algum tema para falar? Gostaria de que eu falasse? Levanta o dedo, pode falar. Ninguém? Fala. Doação de órgãos na visão espírita. Mais alguém? Qual o seu nome? Marcos. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão dele o reino dos céus. Mais alguém? Seu nome é? Vânia. Completando o que ela falou, como é a visão espírita, a cremação. A cremação. Ok. Tia Rosa. A próxima dimensão. Ok. Mais alguém? Seu nome é? Cristina. Eu vou às vezes esquecer, Cristina, que eu sou disléxico, mas daqui a pouco eu lembro. As doenças que estão retornando. Ok. Alguém mais? Acontecerão antes da próxima. As catástrofes. Pode falar, Marquinhos. Hã? Abandono? Você é? Ana Paula. Transição planetária. É engraçado, né? Eu acho que esse nome ficou assim em voga, né? Acho que está todo mundo falando desse nome. É um nome impressionante. Eu não escutava esse nome há muito tempo atrás. Na realidade, eu escutei em alguns livros, quer dizer, eu percebi esse nome em alguns livros. Se você lê o livro de Galileu, ele fala de transição planetária. Se você lê de Leonardo da Vinci, ele fala em transição planetária. Se você lê até em Aristóteles, ele fala em transição planetária. E aquilo parou. Houve um ciclo da vida que não se falava mais em transição planetária. E agora voltou com carga total, né? E a gente fica pensando assim, mas por que sempre se falaram em transição planetária e agora volta? Alguém tem noção? Alguém sabe por quê? Se alguém souber, pode levantar a mão, não tem problema. Está mais ou menos próximo. Mais ou menos próximo? Na realidade, a transição planetária, quer dizer, o universo ele está em movimento constante. Ele está sofrendo transições constantemente, assim como o nosso organismo. Nós somos o universo. Se você perceber, cada célula que existe dentro do nosso corpo, ela tem a mesma composição fluídica universal. Se você pegar o fluido universal e você pegar a composição fluídica do corpo, você vai ver que eles têm o mesmo DNA. Significa que também, como nós, tudo está em movimento. Nada está estático. Tudo nasce, tudo cresce e tudo morre, entre aspas. Ou seja, se transforma. Se você vê hoje a discussão maior, chama-se buraco negro. E muitos lá atrás, como Einstein, há mais de 100 anos, ele sempre disse que o buraco negro era um buraco luminoso. Ele não era negro. E se passou esse nome buraco negro por mais de 100 anos, até que agora alguns técnicos detectaram luminosidade dentro do buraco negro.
E isso, se nós compararmos ao nosso corpo físico, nós somos muito parecido com o buraco negro. Existe dentro da nossa composição física todos os elementos necessários para que nós possamos fazer uma transformação. Existe um movimento regenerativo dentro do nosso organismo na mesma proporção que existe os elementos regenerativos no universo. Se nós observarmos a explosão das estrelas, das galáxias em si, nós vamos perceber o quê? Que na realidade não se houve destruição, não se houve morte, houveram-se o quê? Uma transformação. A partir daquela explosão, houveram novas vidas, houve a criação, e mais ou menos como acontece com as células do nosso organismo. A cada explosão celular, ao combater um elemento inimigo dentro do nosso organismo, as células se multiplicam, elas se transformam, e isso nada mais é do que acontece no universo. Quando Jesus, na sua plena sabedoria, disse: vós sois deuses, ele quis dizer que toda a essência de Deus, que é o universo, ela está dentro de nós. A diferença é que nós estamos tão próximo do nosso universo que nós somos capazes de tocá-lo, e ao tocá-lo, nós somos capazes de destruí-lo. O que nós não temos ainda é a consciência universal da convivência com a vida. Se nós fizermos um estudo no universo e percebermos que os habitantes universais que estão dentro dos planetas a qual ainda não temos a visão ocular, mas que a gente tem a certeza da existência, estão convivendo com os planetas dele em pleno crescimento. Os mesmos processos evolutivos da Terra, ele continua sendo segmento no universo. As mesmas explosões, as mesmas formas de energia, as mesmas formas de compactação de energia se transformando em massa, as mesmas multiplicações de elementos, as mesmas ações de raios que provocam a cisparidade de tantos outros elementos, como o raio solar, e todos esses raios gamas, todos esses raios X e tantos outros que já existem e já existiram em maior abundância na Terra, continuam sendo elementos de propagação no universo. O que está acontecendo quando a gente fala assim, está havendo uma mudança, está havendo um ciclo? Na realidade, todos nós somos ciclos, como o universo. Nós temos um período de existência no plano da Terra, que a gente pode definir ciclo. Esse período, ele é programado no mundo espiritual por cada uma das nossas necessidades. E assim é o universo. O universo também tem um ciclo. Se nós entrarmos hoje, como estamos, dentro de um ciclo de aquário, e você perceber que nós estamos nos transformando num mundo onde a prova e a expiação já não é tão mais necessária naqueles de muitos que já habitam, nós estamos entendendo o quê? Que esse ciclo do universo está terminando para aquele espaço físico do universo. Vamos caracterizar como Terra e talvez alguns outros espaços que nós ainda não temos a capacidade tridimensional de observar. Talvez espaços planos que a nossa vista não tem ainda a evolução de entender, não consegue visualizar que pode estar acontecendo também em planetas similares, evolutivos como o nosso. O que a gente precisa entender, e isso é fácil da gente entender, é que se nós fizermos esse movimento dentro de nós, né?
e o mundo exterior fizer o movimento dentro do mundo exterior, eles vão se coadunar. O que precisa para o mundo cósmico fazer esse movimento cíclico? Ele precisa fazer o quê? As mutações planetárias. Vai haver consensos de atração, consensos de rotação, de translação de planetas que vão, através de movimentos energéticos, proporcionar na Terra sentimentos em cada um de nós. Se vocês observarem, de uns anos poucos para cá, nós estamos angustiados. A impressão que dá que alguma coisa não nos satisfaz. A impressão que dá que mesmo que sejamos extremamente realizados material, estamos infelizes. A impressão que dá que nós estamos cada vez mais nos isolando do convívio com o próximo. Dá um sentimento em cada um de nós que nós estamos, vulgarmente chamado pela ciência, em estado de depressão. Passou a ser uma doença, entre aspas, do século. Não há uma pessoa que você pare para conversar em que parte ou grande parte desta conversa são lamentações. E tudo isso, a própria pessoa que se lamenta, ela não consegue observar que ela está agindo dessa forma. Porque o que ela está conseguindo é expor o seu interior através dessa força magnética que está movimentando os seus sentimentos. E aí as pessoas se assustam, pô, mas eu não era assim, eu não era pessimista, eu era até muito otimista. Não é verdade. Sempre foi pessimista, mas você, com o seu poder, com a sua força, conseguia abafar o seu pessimismo. Mas a partir do momento em que vieram forças exteriores mais fortes do que você pode represar, você começa a se mostrar quem você é. Isso tudo acontece porque lá atrás, quando alguém disse, a reforma moral é o que vai te dar condição para você passar por esse momento crítico de mudança. Nós não acreditamos. Achamos que poderíamos continuar fazendo as coisas negativas e que nada nos traria de resposta. Achávamos que poderíamos dominar nossos sentimentos, que seríamos capazes de, num dia que ser bons, seríamos bons. No dia que fôssemos ruins, seríamos ruins. E se quiséssemos voltar a ser bons, seríamos bons. Achávamos que nós teríamos um poder sobre os nossos sentimentos. Nos enganamos. Nós não temos mais condições de suplantar os nossos sentimentos, porque a força externa que está atuando sobre nós, ela está nos descobrindo, ela está nos estimulando a ser verdadeiramente o que somos. A gente até, para ser mais radical, diz que a nossa máscara caiu. Não tem mais como a gente se esconder atrás de nós mesmos. Aquilo que a gente se apresenta hoje é o que a gente é. Mas tem a boa notícia. A boa notícia é que isso pode nos despertar e que ainda há tempo para que a gente possa fazer essa reforma. Ainda há tempo para que a gente possa ainda se reconciliar. Para que ainda há tempo que a gente possa ir naquele em que a gente teve determinada rusga e pedir perdão. Ainda há tempo de nos transformar. Essa é a grande sabedoria da espiritualidade. É mostrar a cada um de nós que os caminhos que traçamos não são aqueles que deveríamos ter traçados, mas aquele que traçou o caminho errado ainda tem a oportunidade de voltar ao caminho certo. É por isso que nós estamos a cada momento procurando
cada vez mais nos espiritualizar. Nós estamos cada vez mais abrindo mão da matéria. Nós estamos cada vez mais procurando uma vida mais saudável. Nós estamos cada vez mais nos preocupando com a natureza, com os animais, coisas que talvez há 10, 15 anos atrás nós não pensávamos. É essa a resposta inconsciente da nossa alma. A nossa alma está respondendo e está dizendo: eu quero mudar. Eu quero ter essa oportunidade de mudar. Se você está me dando essa oportunidade, eu quero mudar. E você pode observar em você mesmo. Talvez aquele gosto que você tinha pelos carros de luxo, talvez hoje esse gosto desapareceu. Talvez não tenha desaparecido por completo, mas talvez em vez de ter 10 carros, você talvez hoje se sustente com apenas um. Talvez aquele gosto que você tinha de ter várias casas em várias ilhas, talvez hoje você se contente apenas em passar uma noite numa pousada, numa praia. E isso tudo é de cada um de nós o maior aprendizado que esse momento faz com cada um de nós. Nós estamos voltando a ser aquilo que já deveríamos ser há muito tempo. Nós estamos tendo a última oportunidade reencarnatória antes do ciclo do plano de regeneração, da era de regeneração. Nós estamos aos 45 minutos do segundo tempo, numa decisão como se fosse um campeonato. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer o gol da vitória. Como Deus é bom. Como cada um de nós fizemos maldade com cada um de nós. Como escolhemos errado. Como fomos perceber que fomos enganados por uma sociedade de consumo e que trouxe tanta dor para cada um de nós. Eu não conheço um que tenha uma vida abastada, que sente e diga: eu sou feliz. Talvez dissesse isso há 15 anos atrás, mas hoje eu não conheço nenhum, porque ele percebeu que por mais que ele fez, por mais que ele sacrificou o corpo físico dele, por mais que ele deixou os filhos abandonados com a falta do carinho e do amor, ele construiu um império em cima de um monte de areia. E que hoje, esse tempo que ele perdeu nessa construção, não trouxe a ele a felicidade esperada. E é isso que esse grande ciclo e término de expiação e provas quer mostrar para cada um de nós. Ainda há tempo. Ainda há tempo dessa mudança. Não deixemos que ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho nos segue. Entendamos que ainda possamos mudar, que ainda há tempo de viver com o suficiente e ser ainda aquele espírito que viemos para ser. Não podemos perder essa encarnação. Não tem substituição mais nessa encarnação. Essa é a última para muitos de nós. Muitos não terão mais essa oportunidade e terão que reencarnar em planetas similares dentro de todo esse universo, com as vibrações expiativas e de provas. É duro. Nós tivemos grandes exemplos aqui na Terra. Quem teve a curiosidade de ler Exilados da Capela, viram como é duro perdermos um ciclo e temos que retroagir e reencarnar num planeta de provas e expiações, talvez de densidade muito mais inferior do que a nossa. Não é fácil. Talvez esse exemplo nos mostre o quanto tempo ainda temos e o quanto podemos ainda nos modificar. É simples. A bondade está dentro de nós. O amor está dentro de nós. Só podemos e devemos libertá-lo. É simples. Ninguém veio aqui para aprender a amar.
nós viemos aqui para praticar o amor, porque nós já temos o amor, nós somos essência divina, nós somos deuses. E a forma do praticar que vai transformar cada um de nós. Eu quero aproveitar para falar da maior caridade que a gente pode exercer nessa terra. É a doação dos nossos órgãos. Órgãos esses materiais que formaram o nosso corpo físico e que deram sustentabilidade à nossa alma para que ela pudesse cumprir a nossa missão. Então, quando a gente, Heloísa, faz a doação dos nossos órgãos, nós fazemos para que outras vidas possam dar continuidade na sua missão. E isso nos traz a uma grande importância que devemos ter nessa vida. Uma grande preocupação é cuidar dos nossos órgãos. Porque na realidade não são nossos. Na realidade estão emprestados a cada um de nós. E saber que ao maltratarmos esse nosso hoje órgão, nós estaremos privando não só nossa vida, mas com a vida daqueles que vai necessitar desse órgão. Então o cuidado com o corpo físico é muito importante. É muito importante. O cuidado dos órgãos é muito importante. A doação de órgãos é, ou talvez seja, o maior ato de caridade que nós podemos fazer ao próximo. E lembrando também a pergunta aqui da nossa irmã, quem perguntou sobre cremação? Sueli, né? Vânia. E lembrando a Vânia que perguntou sobre cremação. Meus irmãos, o grande problema da cremação é que se nós não tivermos bem asseado, na hora que queimar vai ficar um cheiro horrível. Então é bom antes de morrer tomar um bom banho. Porque na realidade essa carcaça sem a alma, ela não serve para nada, Vânia. Ela é simplesmente um pedaço de carne que, se ficar fora da geladeira por um tempo, é devorada pelos bichos. Então a cremação ou qualquer ato que se faça com o corpo físico, ele é apenas um ato simbólico. Na realidade, o corpo físico sem a alma é um pedaço de carne inerte. Então não devemos nos preocupar se estamos sendo cremados vivo, como algumas pessoas têm essa preocupação, até porque o espírito, ele é desligado do corpo físico segundos antes do acontecimento fatal. Não devemos nos preocupar quando acidentes horríveis e vimos aqueles pedaços de carne espalhados pelas ruas, fala, meu Deus, como ele sofreu. Não sofreu. Até porque todo aquele pedaço de carne representa somente a carne. O espírito, ele é desligado segundos antes do fato acontecido, justamente para ele não passar por esse sofrimento, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós soframos. Deus quer que nós aprendamos com a dor. É diferente, porque pela vontade do Pai, Ele gostaria que aprendamos pelo amor. Mas somos teimosos, somos casca grossa, nós só aprendemos pela dor. Então Deus não quer que nenhum de nós passemos por dificuldades. E todo o nosso espírito, toda a vida que nós temos, são retiradas e levadas a tratamento antes de qualquer ação da carne. Então a cremação ou qualquer outra forma de ser, isso não interfere em nada no espírito. Em nada. O que interfere no espírito são atos muito piores, como aborto e tantas outras coisas que fazemos continuamente, que não damos chance àquele espírito de nascer. Tudo isso nos leva a entender que o espiritismo nada mais é do que uma consequência do espírito e de um corpo em vivência dentro de um plano terrestre. Tudo isso nos faz entender que toda beleza e toda juventude ou qualquer ato
aparecido pela matéria ou pela sociedade são apenas simbolismo pontual. Porque aquele que naquele momento utiliza o corpo físico de uma forma explorativa, ele está automaticamente transformando a sua vida futura em uma vida de dor e sofrimento. O corpo tem que ser usado de uma forma aonde o cuidado com ele é muito mais importante do que o cuidado estético. Nós temos que entender o corpo como uma forma de um amigo que empresta para a gente algo e que a gente deve guardar e cuidar ao devolvê-lo. É isso que a gente tem que entender o corpo. Então esse corpo foi emprestado para cada um de nós e nós devemos cuidar e entender. Alguém mais perguntou sobre um outro tema? Na realidade, nós já estamos numa quarta dimensão, né? Porque a quarta dimensão é mental, né? Como a quinta dimensão. Toda vez que você está em meditação, você está num processo de transmutação espiritual, você está já saindo do corpo físico, que é o tridimensional, né? A gente chama de tridimensional por causa do volume, né? Largura, altura e profundidade vai te dar o volume. E você passa ao teu espírito que está dentro de uma dimensão plana, que a gente chama de dimensão energética. Então, eu não fico muito preocupado com essas dimensões, porque eu entendo que a gente precisa ainda, antes de avançar para essa quarta ou quinta dimensão, a gente precisa consolidar a nossa terceira dimensão. A gente precisa ter um entendimento e precisa ter a gratidão de ter recebido esse corpo físico, né? Muitas das vezes a gente não se satisfaz com esse corpo físico, né? A gente acha que o corpo físico do outro é sempre mais bonito do que o nosso. Mas a gente sabe que não há uma folha que caia no planeta se Deus não definir que ela tem que cair. Então, cada corpo físico que nós recebemos, ele tem uma função. E quando a gente modifica por qualquer coisa, a gente desequilibra. É como a natureza, né? Se você pegar um inseto e você, eliminar esse inseto, automaticamente você está prejudicando um outro que se alimenta desse inseto, né? Tudo na vida ela tem uma razão de ser. Eu, quando era garoto, eu tinha vários apelidos, né? Vários. Né? Maluco, que via espírito, né? Garoto que via espírito é maluco, né? Falava assim, professora, tem um espírito ali no banheiro. Ih, pá, batia, né? Era assim. Porque na época do Jorge era assim, né? Era assim, Jorge. O professor batia na tua época, né? Antigamente não era fácil, né? Aí você vai crescendo e automaticamente as coisas vão crescendo. E meu nariz cresceu. Opa, rapaz, era horrível, porque eu era pequenininho, nariz grande. Aí chama disso, chama daquilo, aspirador e não sei o quê. E aí eu falei, mãe, eu quero arrancar esse nariz, é muito grande. Ela, não, meu filho, seu nariz é lindo. Aí minha mãe disse, aí eu comecei a olhar no espelho e comecei a achar lindo, né? Nariz horrível, né? Mas a gente acha lindo. E aí você vai estudando, você vai vendo. E aí eu percebi o seguinte, fiz engenharia. Aí eu fiquei me imaginando, magro, alto, tendência de ir e voltar, eu preciso de um pêndulo. É o nariz. É o nariz que me mantém em pé, Jorge. Se eu tivesse tirado o nariz, eu estava toda hora caindo. Ia ficar que nem aqueles caras que tem labirintite. Então, quando agora eu mais velho, né, com esses meus 37 anos, eu já entendi agora. A gente vai envelhecendo, Rosa. Você não envelhece, não? Não. A gente vai entendendo que nada é por acaso. Por isso que quando a gente tem um corpo físico mais cheinho, outro mais magrinho, a gente começa a querer fazer ele ficar igual. Mas cada um precisa daquele corpo físico, daquela forma, para cumprir
a sua missão. A gente tem que passar a entender isso, que nenhum corpo físico é deformado ou tem a forma errônea que deveria ter. Todos nós temos o corpo físico que devemos ter. É claro, a gente abusa em alguns casos, aí já é opção. Mas mudança do corpo físico apenas por estética é mudar aquilo que você veio programado para ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? A gente vê que às vezes a nossa vaidade, ela cega a gente. A gente quer ficar igual o Tom Cruise a vida inteira, não assim como ele está, como era, né? Que assim eu não quero, entendeu? Não é verdade? Então a gente vê que não vai acontecer isso, que tudo na vida se transforma, inclusive nós nos transformamos. Eu aprendi com uma sábia na medicina que ela fala da apoptose. É isso? Apoptose. O que é apoptose? A apoptose é as células que nascem já programadas para morrer. Então, o nosso organismo, ele já tem um prazo de validade. Ele já tem um prazo de validade. Então, não tem jeito. Por mais que a gente mude o nariz, mude a orelha, mude a boca, por dentro está morrendo tudo. Não tem jeito. Então a gente tem que entender, aceitar, respeitar e ser feliz. Porque não é isso que vai transformar a nossa vida em felicidade. O que vai nos tornar feliz é quando a gente se sentir a paz interior. Eu passei anos lendo, buscando o que era a paz interior. E os livros não dizem. Engraçado isso, né? Cada um diz uma coisa, o filósofo diz uma coisa, diz outra, diz outra. Aí um dia eu estou sentado assim na televisão, e aí meu filho está assistindo um filme chamado Urso Panda. E é um gordinho, não sei se vocês conhecem, mas ele dá karatê em todo mundo. Pá, 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 sabe? Hã? Vocês conhecem? Como é que é o nome? Kung Fu. Ele dá karatê em todo mundo. E o cara que ensina ele é um negocinho desse tamanho, um bichinho desse tamanho também, dá cada pernada lá, quebra todo mundo. E aí esse urso, ele estava assim, meio perdido. E ele é grandão, o mestre dele é um pequenininho, não sei se é um grilo aquilo, o que é, pequenininho. Eu estou olhando aquilo, e ele foi lá e falou assim, mestre, aí ele, fala urso, não sei o que lá, fala o que era o nome do cara. Aí falou assim, o que é paz interior? Aí eu, opa, aí eu prestei atenção. Aí ele falou, paz interior é o equilíbrio entre o falar e o fazer. A partir dali, a minha vida mudou. Mudou. Porque eu entendi que tudo que eu falo, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou ter paz interior. Então, por isso que as pessoas dizem, cuidado, que a palavra tem muita força. Então, todos aqueles defeitos que eu às vezes tinha de explosão de falar, eu comecei a cortar. E eu acho que eu cortei grande parte disso. E eu penso, eu entendo que hoje eu consegui encontrar a paz interior. A minha palavra é a mesma da minha atitude. E quando eu não consigo, eu me sinto mal. Quando eu falo uma coisa que eu não consigo fazer, eu me sinto mal. E aí eu vejo que eu fujo da paz interior. Então essa é uma busca que a gente tem que ter em cada um de nós. E eu era um cara assim que eu achava que eu era, não, sou o cara, coisa e tal, não erro, não erro não, mais ou menos, um pouquinho. Aí o cara, pouquinho, eu falei, eu erro um pouco. Sou espírita não erra. Não erra não. Vamos fazer então um teste contigo. Eu falei, opa, pode deixar. Teste é comigo mesmo. O que é?
Você vai acordar de manhã, você vai pegar um papel, uma caneta, e tudo que você fizer de besteira, falar palavrão, xingar, tu vai anotar. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Primeira coisa que eu acordei de manhã, fui dar uma marcha ré no carro, passou um cara atrás, eu, filho! Pô, vou lá. Eu esqueci, mas agora não vou errar mais não. Aí fui. Quando eu fui dobrar, o outro passou, eu falei, outro. Eu falei, meu Deus, já dou rápido assim, menos de um minuto. Foi. Aí fui na padaria tomar um café. Senhora, queria um café com... Aí ela atendeu o outro. Eu falei, senhora, queria um café com ela, atendeu o outro. Eu falei, senhora! Aí eu, rapaz, é outro aqui. Tomar o café, coisa e tal. Café quente, eu botei na boca. Outra. Rapaz, falei, meu Deus do céu. Aí terminou o dia. Aí eu abri a folha. 124. Rapaz. Falei, meu Deus do céu. Aí ele... E aí, Sancler, beleza? Falei, beleza. Como é que foi o teste? Falei, pô, legal. Tudo bem. 125, né? Com essa. Aí eu falei, não, mas no dia seguinte... Agora, ele me pegou desprevenido. Dia seguinte, deixa comigo. Foi. O cara passou atrás, eu... Não vai, não. Tem problema. Né? Menos um. Aí eu ia dobrar, o cara passou... Não, vai não. 2. Beleza? Aí foi... Mulher atravessou o sinal com uma criança... Sinal verde, eu aguentei no carro, aguentei. Aí eu falei os 3 ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Estava acumulado. Rapaz, chegou o dia. Final do dia. Abri o papel, contei 123. Meu Deus do céu. Um sacrifício. Para resumir, pessoal, já se fazem 15 anos. Aí eu falei, agora eu vou fazer. Passou 15 anos, eu vou. Agora eu estou espiritualizado. Agora, pô, presidente de casa espírita, né? Pelo amor de Deus.